que ao ponto gere mudança genuína, verdadeira na nossa conduta, no nosso caráter, na nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Tá, né? Os meninos me deram um microfone da Sandy, porque eu tinha dificuldade de segurar o microfone. Amém? Pode sentar. É um prazer estar aqui com vocês. É uma felicidade muito grande poder pregar a palavra de Deus. Acho que quem já pregou sabe do que eu estou falando. É muito gratificante você subir aqui e poder compartilhar o que Deus tem falado no seu coração. E alguns domingos atrás, acho que antes da virada de ano, acho que o último domingo do ano, o pastor Edson estava trazendo uma mensagem, e aquela mensagem que o pastor Edson estava trazendo, ela estava falando tanto comigo, mas tanto comigo. Sabe quando você está ouvindo uma mensagem e aquela mensagem te captura de um jeito que você, quando o pastor fala assim, estou terminando, dá vontade de falar, não é? Continua. Já aconteceu isso com você? E o pastor Edson estava pregando e ele estava falando, e aquilo estava falando tanto no meu coração. Eu sentia algo tão diferente, era como se a voz do pastor Edson fosse a própria voz de Deus falando comigo. E eu ficava assim, meu Deus, eu li esse texto, eu acho que eu já li esse texto umas 1000 vezes e eu nunca entendi dessa forma, e o Senhor falando comigo. E aí, em um determinado momento que o pastor Edson estava falando, eu me virei para o lado e tinha 2 pessoas conversando e rindo, mesmo que distante. Com a máscara fica pior ainda, porque a pessoa fala mais alto para poder fazer a outra ouvir, né? E eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, será que Deus está falando só comigo? Será que essa pessoa está perdendo uma oportunidade dessa de entender o que Deus está falando? E aquilo me pegou de uma forma que eu fiquei pensando sobre isso esse ano de 2021 todo, até aqui. Temos um mês, e eu fiquei com isso na minha cabeça. E eu fiquei pensando de que a gente se acostuma tanto com Deus, a gente se acostuma tanto com a igreja, a gente se acostuma tanto com a rotina, com a liturgia do culto, que às vezes a gente entra aqui e sai daqui sem entender nada do que ocorreu aqui. A gente entra e sai sem entender, sem saber o que aconteceu, sem sentir algo de Deus. Parece que é uma obrigação vir e sair, fazer um checklist. Hoje eu fui para o culto. E isso me fez lembrar de um texto. E eu quero compartilhar ele com vocês. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, lá em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Desculpa, Mateus 11. Mateus 11. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 21. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 21. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres por não se arrependerem. E ele disse, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam arrependido, vestindo roupas de saco e se cobrindo com cinzas. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom. Ficou ótimo o microfone agora. Desculpa, ficou perfeito agora. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades.
se os milagres que em vocês foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para você. É um texto engraçado, mas é um texto assustador. Não é um texto assustador? Quem aqui gostaria de estar na pele de alguém que escuta ai de ti, e ainda mais sendo um ai de ti de Jesus? Porque você escutar um ai de ti de qualquer pessoa é uma coisa, alguém vira para você, ai de ti se você beber a minha água, ai de ti se você fizer aquilo. Mas você percebe que imagina Jesus virando e falando, ai de ti. Eu não queria estar na pele de alguém que escuta um ai de ti de Jesus, e eu acho que os irmãos também não. Então ele é um texto muito forte, e é uns ais que Jesus diz, que quase sempre ele vem na mesma direção. Se você for ler, continuar lendo o livro de Mateus, você vai ver, por exemplo, lá no capítulo 23, Jesus distribui um monte de ais, e quase sempre na mesma direção do pessoal ali de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Lá no capítulo 23, ele diz, ai de vocês mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram e não deixam aqueles que gostariam de entrar. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas, para disfarçar, fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem a terra toda para fazer um discípulo, e fazendo esse discípulo, faz desse discípulo 2 vezes filho do inferno. Então tem vários ais de Jesus, que se você for ler, é quase sempre isso. Ai de vocês, escribas e fariseus, porque por fora vocês são uma coisa bonitinha, mas vocês são igual sepulcro caiado, que por fora é todo ornamentado, bonito, mas por dentro é só podridão. Ai daquele que fizer um desses pequeninos tropeçar. Melhor for amarrar uma pedra numa corda, amarrar no pescoço e lançar-se ao mar. Suicídio é café pequeno. Olha que forte. Jesus fala, ai daquele que fizer um desses pequeninos tropeçar. Melhor for amarrar uma corda numa pedra e lançar-se ao mar. Então, Jesus ele diz esses ais. E quase sempre esses ais é na mesma direção. Quase sempre. E interessante que, nesse texto que eu mencionei aqui, que Jesus diz, ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida e ai de ti Cafarnaum. Ele cita 3 cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Mas ele cita outras. Ele diz que se tivesse feito os milagres que fez em Cafarnaum, Corazim e Betsaida, se ele tivesse feito em Tiro e em Sidom, Tiro e Sidom e Sodoma teriam se arrependido, e teriam se arrependido ao ponto de vestir saco e jogar cinzas na cabeça. Teriam se arrependido. Jesus diz. Mas interessante que se você for pegar essas cidades, por exemplo, se você for ler a história, se você for ler o Antigo Testamento e focar lá, vai na parte que fala de Sodoma e Gomorra. Você vai ver que Sodoma e Gomorra são simbolizações de tudo que há de perversidade, de imoralidade. Quando, por exemplo, as pessoas daquela época queriam falar sobre imoralidade, chamavam a pessoa de imoral, chamavam a pessoa de sodomita. Era uma cidade imoral, uma cidade depravada, uma cidade onde não tinha lei, era uma cidade totalmente depravada. E aí, se você for olhar também lá sobre Tiro e Sidom, você vai ver e vai perceber até que existe uma profecia contra o rei de Tiro, que a gente até, e algumas pessoas acreditam até, que é uma palavra direcionada ao próprio Satanás, que se encontra lá em Ezequiel 28:12, eu até gravei aqui, que diz assim, esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza.
Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio, diamante, o berilo, ônix, a jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Seus engates e garniões eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como querubim guardião. Pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu de violência e pecou. Por isso eu lancei, humilhado, para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Então, se você for olhar, olha a profecia que é levantada contra o rei de Tiro. Uma profecia que a gente até pega e coloca como se fosse falando da queda de Satanás, né? Que alguns acreditam que até é uma palavra que como se fosse da queda de Satanás, mas é uma profecia contra o rei de Tiro. Você era como o querubim da guarda, só que você se tornou tão orgulhoso, tão cheio de si, que eu te lancei fora. E várias outras profecias contra também a cidade de Sidom. Então você pega, por exemplo, tem Corazim, Betsaida e Cafarnaum. E Jesus diz, se eu tivesse feito em Tiro, Sidom e Gomorra o que eu fiz no meio de vocês, eles teriam se arrependido e teriam permanecido até hoje. Aí Jesus diz algo que é estranho. Jesus diz assim, no dia do juízo haverá menos rigor para você, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, do que para Tiro, Sidom e Sodoma. Cidades da perversão, cidades de maldição, cidades dos ataques das profecias dos antigos. Agora a pergunta que fica para a gente é, o que é que Corazim, Betsaida e Cafarnaum fizeram de tão ruim, ao ponto de Jesus falar que em Tiro, Sidom e Sodoma haverá menos rigor do que para eles? O que é que eles fizeram? O que é que essas cidades, por exemplo, elas não podem ser acusadas de ser um bordel. Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Por mais que houvesse promiscuidade, por mais que houvesse todo tipo de coisas relacionadas a isso, ela não era pior ou mais perversa nesse sentido do que Sodoma. Você não pode acusar de serem cidades da maldição, porque foi aonde o próprio Jesus andou. Então, o que é que essas cidades fizeram? Que Jesus falou que haveria menos rigor para cidades consideradas como cidades de maldição do que para essas cidades. O próprio texto disse, você vê o versículo 20 começa dizendo o seguinte, então Jesus começou a denunciar essas cidades, as cidades em que ele havia realizado a maioria de seus milagres, algumas versões dizem muitos milagres, porque não se arrependeram. E aí Jesus começa a dizer, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Elas não se arrependeram, mas então o que é que elas fizeram de tão ruim? Elas apenas viram milagres. Foram cidades que viram milagres. Que viram Jesus curando um paralítico ali. Viram Jesus curar um cego de nascença. Viram Jesus curar pessoas que eram endemoniadas. Viram Jesus salvando pessoas. Viram Jesus levantando pessoas do leito. Viram Jesus fazendo milagres. Só que eles viram, mas não enxergaram. Ouviram, mas eles não apreenderam aquilo que ouviram. Eles apenas se acostumaram com aquilo. Se acostumaram a ver os milagres de Jesus. Se acostumaram com a presença de Jesus e não se arrependeram. O próprio Deus estava no meio deles,
Por isso que Jesus diz, se eu tivesse lá na cidade de Tiro, Sidom, Sodoma, eles teriam se arrependido. É como se Jesus falasse assim, olha, vocês não estão entendendo a oportunidade que vocês estão tendo. Eu, Filho de Deus, o próprio Deus, estou no meio de vocês, estou realizando milagres no meio de vocês, e vocês não se arrependem, vocês não aproveitam o tempo que eu estou aqui. Se eu tivesse vivido na época, se eu tivesse vindo na época daquelas cidades, elas teriam se arrependido. Quais cidades Jesus teriam se arrependido? Aquelas cidades consideradas cidades da maldição. Sodoma, um bordel, uma cidade que parecia um bordel. Elas teriam se arrependido. O que é que essas cidades fizeram? Elas viram milagres, mas não aproveitaram Jesus. Não se apegaram a Jesus. Não se arrependeram. Mesmo Jesus estando no meio deles, eles assistiam tudo, viam tudo, mas nada alterava dentro. É como se eles estivessem assistindo uma televisão. Acho que todo homem já fez isso. Você vai para frente da televisão, hoje em dia é difícil assistir televisão, mas às vezes a gente pega o controle, eu não sei se é só eu, e a gente fica assim, ó, tec, não é? Mudando o canal. Sua mulher pergunta, o que você está assistindo? Nada. Você está vendo, mas nada altera. Você nem sabe o que você está vendo, você está ali. Foi isso que aconteceu com essas cidades. Elas viram Jesus, elas olharam, elas assistiram tudo, mas nada alterou dentro delas, elas não se arrependeram. Elas tiveram o próprio Deus no meio delas, mas elas não se arrependeram. Por isso que Jesus diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, porque se eu tivesse feito os milagres que eu fiz aqui, se eu tivesse feito em Tiro, Sidom e Gomorra, eles teriam permanecido até o dia de hoje, eles teriam se arrependido. Coração anestesiado, um coração pedrado, um coração que já não entra mais nada, um coração tão duro que Deus fala e não entra, assiste, mas nada altera. Escuta a palavra de Deus, mas não se vê pecador ao ponto de querer mudar, ou de querer voltar a viver uma vida diferente da que você está vivendo, ou viver uma vida diferente. Porque nós estamos vivendo como espectadores, acostumados com Deus, acostumados com as coisas de Deus. E interessante, eu quero ler outro texto com vocês. Vamos lá para Marcos capítulo 7, mas eu quero que você vá para Marcos capítulo 7, mas eu quero que você vá lembrando do que eu falei aqui agora, dessas cidades. Ai de ti, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, porque se em Tiro e Sidom eu tivesse feito os milagres que eu fiz em vocês, eles teriam se arrependido e teriam permanecido até hoje. Marcos capítulo 7, versículo 24, diz o seguinte... Jesus, capítulo 7, versículo 24. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu dele, certa mulher cuja filha estava com o espírito imundo, veio, lançou-se aos pés. Lá em Mateus, o mesmo texto diz que a mulher importunou, ela bateu na porta. Ela não respeitou o sossego de Jesus, ela estava lá, batendo na porta. Então a mulher, que a filhinha estava imunda, a mulher era grega, de origem sírio-fenícia, que é de origem da cidade ali de Tiro e Sidom. Ou seja, uma mulher que vai até Jesus, que é da cidade de Tiro e Sidom, as cidades tidas como cidades de maldição, cidades de horror. E olha o que acontece. A mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava que Jesus expulsasse de sua filha o demônio. E ele lhe disse, deixe que primeiro os filhos comam, até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu, sim, Senhor.
mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Olha que interessante. Eu comecei citando Mateus capítulo 11, 10, né? Capítulo 10? 11. Mateus capítulo 11, aonde Jesus diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, e ai de ti, Cafarnaum. Corazim, Betsaida e Cafarnaum faz parte ali da Galileia. E eu também iniciei com esse texto mostrando também que Jesus fala que ai de ti dessas cidades, e diz que se tivesse feito os milagres que ele fez nelas, em Tiro, Sidom e Sodoma, elas teriam se arrependido. E aí Jesus aqui no capítulo 7 de Marcos, ele faz uma viagem, ele atravessa ali, ele faz uma viagem internacional, ele atravessa e ele vai para a região de Tiro e de Sidom. E aí lá, ele está cansado e ele quer entrar numa casa e ele quer descansar. E ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Ele não queria, provavelmente ele falou para os discípulos: olha, eu vou entrar na casa, vou descansar e eu não quero que ninguém saiba que eu esteja ali. Só que o texto diz que essa mulher ouviu falar de Jesus. E isso para mim é fantástico, porque a mulher, ela tinha um problema real e ela ouviu falar de um Jesus que poderia resolver o problema dela, o problema da filha dela. Ela não sabia quem era Jesus, ela não tinha visto Jesus, ela simplesmente ouviu falar de um Jesus que curava pessoas, um Jesus que ajudava as outras pessoas, um Jesus que sentava com pecadores. Provavelmente essa mulher pensou: poxa, esse Jesus, ele senta com pecadores, ele ajuda os pecadores, ele senta com os ricos, mas ele senta com os pobres, ele ajuda os ricos, mas ele ajuda os pobres, ele ajuda a mulher, ele ajuda o homem, então ele vai me ajudar. Mesmo eu sendo aqui da região Ciro-Fenícia, mesmo eu sendo da região de Tiro e Sidom, ele vai me ajudar. Então essa mulher ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse: eu vou até ele. O coração dela se encheu de esperança, porque ela viu um sinal. Ela falou: alguém pode ajudar a minha filha, alguém pode dar uma solução para minha filha, alguém pode nos abençoar. Então ela foi. Ela ouviu falar. E Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava ali, mas essa mulher, ela vai e ela perturba. E ela diz: me ajuda, minha filha está possessa, me ajuda. E Jesus vem com uma resposta. Jesus vira para ela e diz assim: olha, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Isso, na verdade, era um ditado popular da época. Os filhos aqui são o pessoal ali de Corazim, Betsaida, Cafarnaum, o pessoal da Galileia, os filhos. Os cachorrinhos era ali o pessoal Tiro, Sidom, os gentios. E aí Jesus vem com essa, Jesus diz: não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E essa mulher, ela vem com uma resposta extraordinária, ela diz assim: sim, Senhor. Ela responde: sim, Senhor. E é verdade. É correto tirar pão de filhos e dar a cachorrinhos? Não é. Embora que nos dias de hoje tem cachorros que são muito mais bem tratados do que seres humanos. Mas não é certo você tirar o pão dos filhos e dar a cachorrinhos. E aí essa mulher vem com uma resposta dizendo assim: sim, Senhor, é verdade. Mas os cachorrinhos comem das migalhas dos seus donos. E aí Jesus vira para ela e diz assim: olha, por causa desta resposta, você pode ir para casa que a sua filha está curada. E ela foi. E o texto diz que chegando lá, ela achou a filha dela curada. Ela achou a filha dela curada, mas o interessante nessa história toda, primeiro que essa mulher era Ciro-Fenícia, primeiro que essa mulher era das regiões ali das cidades da maldição. E se você for ler Marcos capítulo 7, o capítulo antecedente, na verdade, os versículos antecedentes aí, você vai ver que rolou uma discussão antes de Jesus sair da Galileia e ir para Tiro e Sidom. Surgiu uma discussão
lá no povo da Galileia uma discussão seríssima. Os fariseus foram até Jesus, o pessoal ali de Corazim, Betsaida, da Galileia, foram até Jesus e começaram a perguntar a Jesus: Jesus, por que é que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Na verdade, eles nem estavam perguntando por que é que os discípulos comiam sem lavar as mãos. Eles estavam perguntando, na verdade, por que é que os seus discípulos não seguem as tradições dos anciões? Por que é que os seus discípulos não fazem os rituais? Eu percebi que eles estão comendo de uma maneira impura. Por que é que os seus discípulos fazem assim? E o texto do capítulo 7, o Marcos aqui ainda mostra que ele ainda traz um contexto fantástico aí, mostrando que os fariseus, aquelas pessoas, tinham o costume de lavar os copos, deixar tudo limpinho, eram os rituais, os lençóis, tudinho. E aí eles perguntam para Jesus: por que é que os discípulos não fazem esses rituais? E aí Jesus vem e diz assim, como disse Isaías, Jesus diz, olha o que ele diz. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está o quê? Longe de mim. Esse povo, eles não querem me adorar, eles querem saber aonde é o lugar de adorar. Essas pessoas, elas professam o meu nome, dizem ser de Deus, mas o coração delas está distante de Deus. Essa era a conversa que Jesus estava tendo com o pessoal de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, antes de sair e ir para Tiro e Sidom. E aí continua, e aí Jesus diz: vocês negligenciam o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês, diminuindo então o mandamento de Deus e colocando acima do mandamento de Deus os seus rituais, as suas tradições. E aí vocês negligenciam, por exemplo, o mandamento que Moisés nos deixou de honra ao teu pai e à tua mãe. E aí vocês dizem, Corbã, eu preciso ajudar o papai e a mamãe. Aí vocês invocam o Corbã. O que é Corbã? Corbã é o seguinte: se o que eu tenho para dar ao papai e à mamãe é o mesmo que eu tenho para dar para a igreja, para o sacerdote, para o povo ali, eu não vou dar para o papai e para a mamãe, eu vou dar para a igreja. Só que ao não dar para o papai e para a mamãe, e ao dar aqui, eles esquecem que eles não estão dando a Deus, porque se de fato quisessem dar a Deus, eles davam primeiro ao papai e à mamãe. Só que Jesus diz: vocês negligenciam o mandamento de Deus de honrar pai e mãe e evocam o Corbã. Hipócritas. E aí Jesus diz assim: o que contamina o homem não é o que entra no homem, mas é o que sai do homem. E aí logo após, os discípulos meio tapados, igual a gente é meio tapado, né? Eu sou meio tapado. Porque às vezes eu leio a Bíblia umas 30 vezes e o mesmo texto, e eu vou entender na 31. Às vezes nem na 31, depois eu leio de novo e falo: ixi, eu entendi, mas era de outro jeito. A gente é meio tapado. E os discípulos perguntaram: Jesus, eu não entendi o que o Senhor disse lá, esse negócio de contamina, o que entra, o que sai, o que é isso? Jesus disse: vocês não entenderam? O que eu quis dizer, o que contamina, não é o que entra, mas é o que sai. O que sai do homem é o que torna impuro, pois o interior do coração dos homens vem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. E aí o texto começa com o versículo 24. Depois dessa conversa de Jesus com o pessoal de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, com o pessoal da Galileia, com os filhos de Deus, com os filhos do rei, depois dessa conversa, se contamina, não contamina, aí o versículo 24, Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Aquela mulher, quando ela se aproxima de Jesus, ela não sabia do que tinha acontecido anteriormente, dias anteriores, mas Jesus sabia. E Jesus traz para aquela moça o assunto da mesa, porque a mesa era o assunto nos dias antecedentes. Porque as pessoas queriam saber se lava a mão ou não lava a mão antes de comer. É lógico que a gente precisa lavar as mãos antes de comer, ainda mais agora, né, com a Covid.
A gente precisa disso tudo. O problema não é o lavar as mãos ou deixar de lavar as mãos. O problema é você colocar o ritual acima da própria comida. Os filhos do rei aqui, os fariseus, os escribas, eles não queriam comer a comida de Deus. Eles não queriam aproveitar as coisas de Deus. Eles queriam saber se lava a mão, se não lava a mão, se limpa o copo, se não limpa o copo. Eles não queriam saber da comida. Os filhos do rei ali, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, não queriam comer a comida. E aí vem uma mulher de origem sírio-fenícia, das terras da maldição, e diz para Jesus: olha, Jesus, eu como do chão se for preciso, porque até os cachorrinhos comem das migalhas que caem no chão. Eu como do chão se for preciso, porque eu sei que o que vem de ti é bom, que o que vem do Senhor é bom. Eu não quero desperdiçar esse tempo que eu tive aqui com o Senhor, eu quero aproveitar. Pode ser a comida que caiu, pode ser o resto das pessoas que não quiseram comer, porque as pessoas bagunçaram tanto a mesa para saber onde coloca o copo no lugar certo, onde não coloca o copo, onde coloca a xícara, onde não coloca a xícara, que ninguém quis comer e as coisas caíram. E essa mulher, que Jesus a chama de cachorrinha, ela disse: olha, eu lambo o chão se for preciso, porque o que vem do Senhor é bom, porque o que vem de Deus é bom. E muitas das vezes, comparem a situação dos filhos de Deus, que não querem comer, que Jesus diz: hipócritas, vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e com essa mulher, com um problema real. O problema da mulher não era se o copo estava sujo, o problema da mulher não era se o lençol estava sujo, o problema da mulher era que a filha dela estava endemoniada. Ela com um problema real, com um problema verdadeiro. Ela, pecadora, vai até Jesus, Jesus chama ela de cachorrinho, e ela diz: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem do chão. Comparem, porque os filhos de Deus aqui dessa região não querem comer, não querem aproveitar Jesus, não querem se arrepender, não querem abraçar, não querem se jogar no chão, porque se eu me jogar no chão, o que vão pensar de mim? A minha roupa é linda, o meu cabelo é lindo, eu sou filho de Deus, o que é que as pessoas vão pensar de mim se eu me jogar aos pés de Jesus? Essa mulher de Tiro e Sidom, cachorrinha, ela não estava nem aí, ela se jogou ao chão. Ela gritou, ela disse: Jesus, eu tenho um problema real, a minha filha precisa da sua ajuda. Ela se jogou. Por isso que Jesus diz: ai de ti, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, porque eu vivi no meio de vocês, eu fiz milagre no meio de vocês, eu curei vocês, eu toquei em vocês, vocês sentiram meu cheiro, vocês sentiram o meu abraço, vocês sentiram a minha presença, eu estava no meio de vocês, mas vocês não deram a mínima. Agora eu faço uma viagem, eu, Jesus, faço uma viagem e vou para a terra da maldição. E vem uma mulher e se joga aos meus pés. Eu a chamo de cachorrinha. E ela diz: tá bom, eu sou cachorrinha e eu como o que vier do Senhor. Eu como o que vier do Senhor. E esse texto me fez lembrar que muitas das vezes, infelizmente, se a gente não tomar cuidado, chega um momento da nossa vida que a gente se acostuma com Deus, que a gente se acostuma com a igreja, que a gente se acostuma com o culto, com a liturgia. A gente se acostuma ao ponto das coisas serem tão acessíveis, que você não agradece mais, porque é acessível. É igual o sol. Poucas pessoas acordam e falam: Deus, obrigado pelo sol. Por quê? Porque o sol é acessível. Você já dorme pensando: amanhã o sol vai nascer. Não é? A gente não dorme assim? Amanhã o sol vai nascer. Aí a gente não agradece mais pelo ar que a gente respira. Por quê? Porque o ar é acessível. Eu estou puxando, ele está entrando. Amanhã eu vou puxar, ele vai entrar. Daqui um segundo eu vou puxar, ele vai entrar. Daqui a 2 dias eu vou puxar e ele vai entrar. O ar vai entrar. O ar é acessível. E aí você acostuma tanto com o ar que você já não vê mais uma bondade de Deus no ar.
A gente se acostuma tanto em ter a Bíblia, a gente se acostuma tanto em ter várias Bíblias, a gente tem 3, 4, 5, 6, 10 Bíblias, a gente se acostuma tanto em ter isso aqui em casa, e é tão acessível, tão fácil, porque é só eu levantar da minha cama, ir até a sala, pegar a Bíblia, ou talvez é só eu colocar a mão no negócio que fica do lado e ler a Bíblia. É tão acessível que não, eu não vou ler agora, eu vou ler depois. Porque amanhã eu posso ler, daqui a 5 minutos eu posso ler, daqui a 30 minutos eu posso ler, é acessível. E aí essas coisas que vão sendo acessíveis, a gente vai se acostumando com elas, ao ponto de a gente não dar valor. Foi o que Corazim, Betsaida e Cafarnaum fizeram. Elas tinham Jesus ali, Jesus estava no meio delas, Jesus estava presente com elas, curando, libertando, e elas não davam nem importância, se acostumaram com aquilo, não se arrependeram. Aí nós nos acostumamos com Deus, nós nos acostumamos com o divino, ao ponto do nosso coração ficar empedrado. E aí a gente corre o risco de ficar tão preocupado com o ritual, que a gente não aproveita o que acontece. A gente fica tão preocupado se o irmão está cantando bem, a gente fica tão preocupado se é o pastor Edson que está pregando, se é o pastor novinho, se é o pastor intermediário, fica tão preocupado que a gente não pega. A gente fica tão preocupado com o mundo à nossa volta, com tudo que está acontecendo, que quando você entra aqui e parece um robô, e você sai daqui e nada entrou. Por quê? Porque a gente se acostuma. A gente se acostuma. E nós temos que tomar o cuidado para nós não nos acostumarmos com Deus. Para no grande dia nós não ouvirmos de Jesus: ai de ti, Jackson. Porque se eu tivesse feito o que fiz na sua vida, Jackson, se eu tivesse feito o que fiz na sua vida, na vida de Hitler, ou sei lá, naquele povo lá dos Caxinchó, eles teriam se arrependido. E você não se arrependeu, Jackson. Ai de ti. Porque eu vi Jesus, eu sinto Jesus. Nós sentimos Jesus. Nós ouvimos Jesus, nós lemos Jesus. Só que nós vamos nos acostumando ao ponto do coração ficar impermeável. Nada entra. Vem um hino, um louvor maravilhoso, você canta o louvor, mas você não sabe nem o que você está cantando. Já não há mais aquela ligação, aquele negócio de Deus, eu te amo, e você canta Deus, eu te amo, e você canta com o coração, e você fala, Deus, eu te amo. Porque a gente se acostuma. A gente se acostuma com a rotina, a gente se acostuma em vir, sair, vir ouvir um louvor, escutar a pregação, ouvir as bênçãos e ir embora. E aí a gente se acostuma e perde o desejo, perde a vontade, o gosto, o prazer na palavra de Deus. O que nós precisamos é fazer igual essa mulher Ciro-Fenícia. E é interessante que esses dias eu me peguei assistindo um culto de quarta-feira. Quem não vem no culto de quarta-feira, irmão, eu vou falar um negócio para vocês estão perdendo. O pastor Edson, na maioria das vezes, traz uma palavra tão tranquila, mas eu não sei se na quarta-feira ele fica mais leve, que ele sai andando para cá e o pastor traz uma palavra tão abençoada. Teve um dia que eu estava aqui ouvindo a palavra do pastor Edson, e Deus falando tanto comigo no meu coração, e eu comecei a chorar. E de repente eu estava chorando, e eu estava assim, ó, tentando segurar o choro, pensando assim, não, eu não posso ficar chorando igual um menino, porque o que é que as pessoas vão pensar se eu vou ficar chorando igual um menino? As pessoas, poxa, o pastor está chorando igual um menino, sabe, aquele negócio me prendendo, e eu me peguei, e eu parei e falei assim, Deus, eu não posso deixar que isso me amarre. Se o Senhor estiver falando comigo, não importa quem está do meu lado, se o Espírito Santo falar comigo e tocar em mim ao ponto de eu chorar igual um menino, eu vou chorar igual um menino. Porque eu não quero engessar o meu coração ao ponto de nada do Senhor entrar em mim.
Eu não quero ser aquela pessoa que vem no culto e prefere ficar olhando o celular, prefere ficar pensando no dia de amanhã. Não, eu não quero isso para mim, Deus. Eu quero chegar aqui, eu quero cantar, eu quero ouvir a Tua palavra e eu quero entender e eu quero ter certeza que o Senhor está falando comigo. Porque às vezes a gente cai nessa de se acostumar com as coisas, você se acostuma com as coisas e perde a vontade por aquilo, porque é tão acessível. Eu aposto, se amanhã acabar a energia, dar um apagão aqui, igual deu lá em... Esqueci o nome da cidade. Dá um apagão, nós vamos agradecer mais pela energia. Porque a energia é tão acessível, nós temos luz aqui, que a gente nem agradece, obrigado Deus, porque a gente tem uma internet, que a gente tem uma... Né, a gente agradeceu tanto pela internet, né? Porque não tinha, aqui na igreja a gente conseguiu, glória a Deus. E eu sinceramente, eu agradeço todos os dias por essa internet, porque antes a gente usava o celular dos irmãos. Quero até abrir um parênteses aqui, e eu quero agradecer o Pedro, o Luquinhas, o Paulílio, porque no início das transmissões, às vezes alguns irmãos não tinham tanta paciência, mas os meninos usavam o celular deles, usavam a internet deles, o 4G deles, tudo deles. Graças a Deus a gente conseguiu hoje, mas esses meninos estavam aqui ajudando. Fecha parênteses, eu nem sei. Mas a gente não pode se acostumar com Deus. A gente tem que ser surpreendido por Deus. A gente tem que ser grato pelas coisas mínimas que Deus faz na nossa vida. Para a gente não ouvir de Jesus, ai de ti, mas para ouvir, vinde benditos do meu Pai. Vinde benditos do meu Pai. Então que nessa noite, eu gostaria de orar com você, mas eu gostaria de orar com pessoas corajosas, pessoas que têm coragem de se levantar, gostaria que todos ficassem de pé, de se levantar e de orar a Deus, e ter coragem de falar assim, ó Deus, se for o seu caso, me perdoa porque eu me acostumei com o Senhor. Eu me acostumei com a liturgia, eu me acostumei com as coisas ao ponto de não dar valor em Ti, ao ponto de não dar valor no Senhor. Você orar com coragem e falar assim, Deus, me perdoa, porque eu te coloquei abaixo, eu coloquei a tradição, eu coloquei os rituais acima do Senhor. Eu coloquei o meu celular acima do Senhor, eu coloquei os meus problemas acima do Senhor, eu coloquei o Instagram na frente do Senhor, eu coloquei as redes sociais, eu coloquei a Netflix na frente do Senhor, eu coloquei a minha vida, tudo à frente do Senhor. Mas hoje eu quero me arrepender, porque eu não quero ouvir de Ti, Jesus, ai de Ti, porque você não se arrependeu, Jackson. Eu quero me arrepender, Senhor. Eu quero que o meu coração seja sensível. Eu quero, se necessário for, fazer igual aquela mulher, Senhor. Me jogar aos Seus pés. E mesmo sendo chamada de cachorrinha, olhar para Ti e falar, mas eu quero comer do pão que cai, das migalhas daqueles que não querem comer. Eu não quero ser, Deus, daquelas pessoas que não querem comer. Eu não quero ser daquelas pessoas que não querem a Tua presença, ou que estão tão acostumados com a Sua presença que não dão valor à Sua presença. Eu quero ser como essa mulher que se joga aos Seus pés. E que coloca a esperança da família, da filha em Ti. Que coloca a esperança da vida em Ti. Deus, eu não quero ser aquela pessoa, Deus, que chega no culto, canta algumas canções no automático, como um robô, e volto para casa e eu não sei nem o que o pastor falou, eu não sei nem que texto da Bíblia que o pastor leu, eu não quero ser essa pessoa, Deus, mas eu quero ser aquela pessoa que entra na igreja, Pai, e aquela pessoa que canta, aquela pessoa que entende o que está cantando, aquela pessoa que escuta a palavra e que volta para casa e diz, Deus falou comigo, eu quero ser essa pessoa. É falar, Deus, eu não quero ser aquela pessoa que na segunda-feira esquece de tudo que eu aprendi no domingo e passe a viver uma vida de qualquer jeito e preocupe só com os meus negócios, com as minhas coisas. Eu não quero ser essa pessoa, mas eu quero ser aquela pessoa que vive Jesus integralmente, que vive Jesus domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias da minha vida.
É você ter coragem de falar: Jesus, eu não quero ser aquela pessoa que entra no templo com um ar de superioridade às outras pessoas. Não, eu quero entrar e eu quero olhar para os meus irmãos e enxergar neles que eles são salvos, pecadores que foram salvos como eu. E eu preciso ouvir a palavra de Deus tanto quanto eles. Eu quero entrar na tua igreja, Pai, e eu não quero ouvir a palavra e colocar um guarda-chuva dizendo: não, isso não é para mim, isso é para o meu irmão. Não, Deus, eu quero ser um cristão que entra na igreja e diz: Jesus, o Senhor está falando é comigo. Eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo, eu preciso ser mais parecido com o Senhor. É ter coragem de falar assim: Jesus, eu não quero ser aquela pessoa egoísta que pensa só em mim, mas eu quero ser mais parecido com o Senhor. É ser aquela pessoa que diz: Jesus, eu não quero ter o meu coração anestesiado, eu não quero ter o meu coração pedrado, ao ponto do Senhor falar, da tua voz ser ouvida e eu ser o único que não a ouvi. Mas eu quero ser aquela pessoa que entra e que o ouvido está sensível ao que o Senhor falar. Eu quero ser aquela pessoa, Deus, que o primeiro livro que me agrade, que me capture, não é um livro de romance, um livro de tecnologia, mas é a tua palavra. Deus, eu quero ser aquela pessoa que quando acorda, ela não pense assim: eu vou orar depois, ou vou ler depois. Não, eu quero ser aquela pessoa que fale: eu vou ler agora, porque talvez daqui a pouco eu não vou poder ler mais. Talvez amanhã você não pode mais. Talvez Deus quer que você se arrependa agora e você diz: não, eu posso me arrepender quarta, tem culto quarta. Talvez você não chegue até quarta. Talvez eu não chegue até quarta. Jesus está aqui, irmão. O Espírito Santo de Deus está aqui. Então é um momento da gente aproveitar a presença dEle. Não é um momento da gente ficar olhando para o teto, de aproveitar a presença dEle. Então que você tenha coragem de orar sim. Os irmãos vão cantar uma canção aqui. E você vai ter a oportunidade de orar: Deus, eu não quero ser tudo isso aí que o pastor disse que eu não quero ser. E eu quero ser aquela pessoa que aproveita a presença do Senhor, que sente prazer na presença do Senhor. Você tem a oportunidade de orar: Deus, ore a Deus. Rasga o seu coração, fala: Deus, aqui ó, entra Deus e muda, tira o que o Senhor quiser mudar, o que o Senhor quiser tirar, eu estou aberto, tira o que o Senhor quiser. Você tem a oportunidade, fala com Deus, fecha os seus olhos. Celebrarei a Ti.